Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu quero mostrar pra vocês esse livro aqui, que é a Anatomia Artística, número 9, hein? A coleção, ó, cresceu bastante. Essa daqui é mais uma vertente, né, da Anatomia Artística, que a gente já viu, tenho várias resenhas aqui de vários livros da coleção. Esse é o número 9, mas ele é específico para mamíferos. Então, eu quero mostrar para vocês a diferença dele para os outros e por que esse livro, ele é muito, muito bacana mesmo. Bom, então aqui, depois a gente pode ver, né? Vou mostrar agora logo de uma vez, né? O catálogo da Editora Olhares. Então, a gente tem vários livros muito legais, e principalmente os livros de lançamento aqui, ó, para 2024, então, aqui a gente consegue ver bem. A gente tem Anatomia Artística, 2, 3, aí cada um é específico para uma parte do corpo humano. 8 é roupas, e aí a gente entra pro 9, que são esses dos mamíferos que eu quero mostrar aqui para vocês. E aí ainda tem o 10, que também vai ser lançado aí em 2024. Já tem um monte de livro aqui que já me interessou, ó. Por exemplo, esses 2 de aquarela aqui, já tô bem curiosa. Eu tenho o de cores, eu tenho de letras bonitas, eu tenho muitos livros mesmo, porque eu sempre gosto, né? Falo pra vocês que eu gosto de indicar livros, porque livros acrescentam, ajudam a gente a melhorar, a se aprimorar na arte que a gente gosta, na matéria que a gente gosta. E esse livro aqui, eu vou mostrar pra vocês como ele ajuda a agregar, principalmente quando a gente quer desenhar animais mamíferos. É um livro pequenininho, gente, mas muito cheio de informação mesmo, né? A gente consegue ver aqui que ele é muito rico em informações. Vamos abrir, então a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é que ele tem aquela costura do estilo sketchbook. Aqui até fala, ó, lombada com costura aparente para facilitar a leitura. Por que facilita a leitura? Olha, conforme a gente vai abrindo, tá vendo que a gente consegue ver até a costura aqui. Então, ele facilita porque a gente consegue abrir o livro todinho, olha só que bacana, sem estragar ele, sem que ele fique machucado. Então, por isso que ele já tem esse espaço pra gente poder fazer essa abertura aqui sem prejudicar o livro. Principalmente livro de imagem, de referência, isso daqui é bem legal pra gente poder abrir e usar para desenhar, usar pra gente pegar as informações e as referências visuais que tem tanto aqui no livro. Bom, então vamos começar. Aqui tá Anatomia Artística, Mamíferos, Elementos de Morfologia Comparada. Michel Lauricen. O Michel, naturalmente, é autor da coleção inteira. Então, o livro, aqui tem uma breve, né, um resumo do como o livro foi pensado, como ele é feito, como que a gente vai poder, através dessas informações, entender o processo aqui que foi idealizado o livro. O livro não é simplesmente, isso que eu achei muito legal nesse livro, não é simplesmente um livro de imagens, são imagens visuais para vocês pegarem a ideia dos animais e desenhar. Não, ele é um livro que ele te ajuda também, se tiver um animal aqui que você não conhece, ou que você não tem a imagem dele na sua frente, você consegue, através da memória, através dessas técnicas que o autor coloca aqui, criar o animal conforme você vai pegando algumas características básicas, assim, que ele vai propondo aqui no livro. Então, é separado em apresentação, introdução, e aí ele separa os animais em 3 elementos: terra, ar e água. Então, no elemento terra tem cavar, caminhar, correr, pular, escalar. No ar é planar e voar, e água, nadar. E aí, a gente vai para as referências bibliográficas aqui do livro. Mesmo sendo um livro que a gente quer, né, quando a gente compra esse tipo de livro, a gente dá ênfase na imagem, é sempre importante ler, viu, gente? Às vezes as pessoas deixam e falam, nossa, eu vou focar aqui nas imagens, mas ele é muito bom para você começa a ler, primeiro ele vai explicar como que é separada a seleção dos animais, porque eles, na introdução, o fato dele ter escolhido os mamíferos, então, o que eles têm de características entre eles, pra gente poder, isso daqui é importante, porque quando você tá construindo o desenho, isso vai ficar mais fácil, se você souber algumas características mais importantes, assim, sobre os animais, que ele vem aqui de uma evolução, então, que a parte, principalmente do esqueleto, da concepção dele aqui, é uma parte que são muito parecidos uns dos outros, então isso vai criando mais facilidade na hora que a gente consegue desenhar. Então, ele explica o que diferencia os mamíferos, para a gente poder ter essa
diferença não só teórica, mas também na parte visual. Então, aqui os pelos também, então ele explica um pouco sobre os pelos. Então, os animais, por exemplo, os gatos, os pelos vêm da cabeça até o rabo. Então, você já sabe ali, ó, através dessa simples informação, o sentido que você vai desenhar os pelos. Ou se você quer mostrar que ele tá todo né, embaraçado ali, os pelos dele, você vai lá e vai fazer ao contrário na hora de desenhar. Então, essas informações ajudam na criação do seu desenho. Outra informação que eu marquei aqui, óbvio que tem muitas, né? Vocês têm que ler. Mas, por exemplo, os pelos de cobertura, os pelos que são isolantes, os pelos que são ocultos. Então, até isso te ajuda na hora que tá criando o esqueleto aqui do animal, saber onde os pelos são mais curtos, são mais longos, porque tudo tem uma finalidade. E aí ele começa a criar, né, através dessas informações, um esqueleto básico. Primeiro ele começa com a parte estrutural do cérebro, depois ele vê que ele tem a parte aqui dos dentes, né, da mandíbula que puxa, e aí um animal ele vai comer, então ele vai ter uma mandíbula que abre, né, essa parte aqui. Então, através de todas essas concepções, você consegue ter uma ideia de uma base. E aí aqui ele já volta para os animais mais específicos, então... No caso, aqui a topeira, o rato, o herbívoro, até chegar no ser humano. Aí, através, só nesse comecinho, você já consegue entender como que ele passou ali de um animal que a gente conhece, né, um mamífero, até a concepção ali do esqueleto dele, primeiro da parte do rosto, né, e depois ele vai indo aqui no que se assemelha entre todos, né, os animais, para que seja mais fácil quando a gente estiver criando ou desenhando, entender os elementos, entender a pose. Por exemplo, eu não posso colocar um pé virado para trás, porque a gente consegue entender os elementos aqui básicos dos animais. E aí ele vai para essa parte de primeiro esqueleto, depois ele vai para a parte dos músculos, tendões, para a gente poder entender toda essa morfologia aí dos animais. Então, gente, se apega nessas pequenas, pouquíssimas páginas que tem aqui, mas é rica, muito rica de informação. E aí, aqui a gente começa com as pranchas, que são os desenhos em si, né? Também tem explicações ali nos desenhos, mas se você ler aqui primeiro, somente já vai abrir muito mais para a criação dos desenhos. E aí, aqui, como eu disse para vocês, separou em elementos, então começamos com terra. Então, olha, cavar. É legal também, porque aqui no livro a gente consegue ver aqui embaixo, ó, qual que é parte do sumário que a gente tá. Então, aqui é cavar. Então, são os animais, tipo a topeira, tá vendo um olhinho menorzinho, porque ele fica no escuro, então enxergar não é tão importante para ele. E aí, depois a gente vai aqui o tipo de pele também dos animais. E aí, a gente vai seguindo até, vamos lá, aqui... Caminhar, então aqui, ó, já começa os animais que caminham, não se arrastam como a topeira, e aí a gente tem os que correm, depois a gente vai indo aqui para os que escalam, então é todo um conceito aqui que ele usa para os animais da terra. Então os que escalam, eles têm uma mão um pouquinho diferenciada para agarrar e tudo essas coisas assim que a gente já, né, para quem estuda na escola já tem uma certa ideia. Aí, aqui a gente já vai pro ar, né? O elemento ar. Então, esses que planam são aqueles que caem. Então, eles têm uma estrutura diferente. Depois, a gente vai para os que voam. Então, a asa já tem uma estrutura que precisa ser trabalhada. Isso tudo, gente, auxilia aqui, por exemplo, o morcego. Auxilia na hora que a gente vai desenhar o animal. Por quê? Porque a gente tem essa ideia do esqueleto aqui. Então, a gente... Com essa concepção, você consegue criar várias poses diferentes, não só as que estão aqui. Para finalizar, o elemento nadar, né? Água. E aí, aqui, a gente consegue ver também... ó, que bonitinho. O hipopótamo, né? Ele tem o bracinho mais curtinho. Consegue ver outros mais específicos. As mãos, tem essas membranas que ajudam na hora de nadar. E aí, a gente vai seguindo para outros animais também, e outros que são totalmente aquáticos. Por exemplo, a baleia aqui,
aí a gente vai mais pra frente. Então, vai entendendo também como é o processo do... Olha só que legal, gente, o esqueleto golfinho aqui, como que é o processo da coluna, de onde encaixa cada elemento pra gente poder desenhar e que ele seja mais realista possível. E aí, no final, as referências de livros que foram usados, se vocês quiserem continuar com mais informações, e a referência dos desenhos aí reunidos nesse livro, que é Mara. Eu gostei muito dele, eu indico bastante aqui pra vocês, porque eu gosto muito, obviamente, né, quem gosta de desenhar o ser humano, desenhar anatomia humana, realista, é legal ter a coleção inteira. Mas aqui eu vou confessar pra vocês que eu gosto muito de desenhar animais. E aí aqui a gente consegue destrinchar muito todas as características aqui dos principais animais, porque tem muita informação, gente, de muitos tipos de animais. E aí a gente consegue desenhar e criar as nossas próprias poses. Porque às vezes a gente só consegue copiar e não consegue entender, mas quando você tem um entendimento sobre o esqueleto, você consegue mudar a pose, fazer vários tipos de concepções para o seu animal. Amei demais, quero agradecer o pessoal da Editora Olhares por me enviar esse livro. E esse livro, ele é lançamento do mês de março, então você encontra aí no site, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Gente, se vocês gostaram, quer mais vídeos de livros, deixa aí nos comentários. Eu tenho muitos livros e eu uso muitos livros de referência mesmo. Eles são todos meus amigos, meus colegas aí de profissão. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau.